Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor. O Salmo 51, verso 12. Nesta noite nós vamos falar sobre um tema que eu até avisei a semana, que é o coração voluntário. Coração voluntário. O Salmo 51, verso 12. A palavra do Senhor nos diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém, queridos? O salmista vai dizendo assim, na verdade é Davi, num momento assim que ele passou por uma dificuldade grande em relação ao pecado. De repente ele chega e diz assim: olha, Deus, traz de volta para mim a alegria da tua salvação. Vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós precisamos assim da tua palavra, precisamos do mais de ti, como nós temos cantado nessa noite, Senhor. Eu creio que há um desejo no nosso coração aqui, há uma expectativa no nosso espírito de ouvir uma palavra que venha transformar, mudar, nos desafiar, mexer com as nossas estruturas, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor venha mesmo com poder, com força, e o Senhor tem liberdade para fazer isso nessa noite, liberdade para mexer, mover estruturas neste lugar, no meio do teu povo, na tua igreja, nas nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa palavra, ela nasce assim de uma ministração ao que o Senhor vem falando já há alguns dias ao nosso coração. Porque quando nós pensamos assim, o texto diz um espírito voluntário. Neste momento aqui, quem entende bem assim da realidade do Salmo 51, Davi, ele vinha de uma situação de pecado, e de repente ele, em profunda angústia, em arrependimento, ele escreve esse texto. E é um texto que eu gosto muito, porque é nesse texto que ele diz assim: olha, Deus, os sacrifícios que o Senhor quer não é uma oferta, não são animais mortos, não é o sangue derramado, mas o coração quebrantado. Mas é interessante quando nós olhamos assim, que ele diz assim: olha, dai-me, ele está dizendo assim, ó, traz de volta a alegria da tua salvação. Muitas vezes, por conta da nossa caminhada, querida, existe algo que nós perdemos, é a alegria da salvação. Nós não temos mais a disposição de viver para Deus, disposição de viver uma vida diante do Senhor. Perdemos a alegria da salvação. Quando eu penso em coração voluntário, o que quer dizer a palavra voluntário? Numa interpretação simples da palavra, quer dizer alguém que faz algo para outro, sem constrangimento. É aquela coisa que a gente diz assim: eu fiz de coração, sem constrangimento, de forma espontânea, sem pressão. Você está entendendo? Algo sem pressão, sem que você seja pressionado, mas algo que você faz de acordo com a sua própria vontade. É como uma pessoa que se alista no exército, não porque ele chegou na idade, ele foi convocado, mas ele se alista como um voluntário, porque ele está disposto a morrer por uma causa, por alguma coisa que ele acredita. Ele está disposto a pagar o preço por algo que ele acredita. Um coração voluntário é um coração que deseja
ardentemente a presença de Deus, não por medo, não por, de repente, até mesmo obrigação, porque existem duas coisas que são distintas, e às vezes a gente confunde obrigação e compromisso. O que Deus quer que você tenha não é obrigação, Deus quer que você tenha compromisso. Compromisso fala de coração espontâneo na presença de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas gostam, até mesmo dentro da igreja, irmãos, muitas vezes a coisa parece que só funciona debaixo da lei, sabe, outro dia eu falei aqui sobre a graça, e nós falamos, irmão, a salvação é pela graça, o permanecer diante do Senhor é pela graça, tudo é pela graça, só pela graça. Aí quando eu estava saindo, aí o irmão Jorge ainda falou comigo assim, pela graça, né, pastor? Tudo é pela graça, só a graça. Mas agora vem uma questão aqui. Quando de repente eu me deparo com um evangelho de um Deus todo-poderoso, que de repente, quando tudo estava perdido, o seu filho vai lá e de forma voluntária, por isso que é Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, ele diz assim, olha, a Bíblia diz que haja em vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, um sentimento de dizer, eu vou, de forma voluntária, sem pressão, sem obrigação, mas um compromisso. E existe uma coisa, querido, que eu quero que você entenda nessa noite. Primeiro, Deus conhece os corações. Deus conhece o nosso coração. Amém? Deus conhece o nosso coração. O Salmo 139, o verso 23. Abra a sua Bíblia aí, vamos conferindo. Salmo 139, verso 23. Eu não coloquei slide hoje de propósito, para todo mundo ficar com a Bíblia para lá e para cá. Eu deixo o meu, já está pronto aqui quando eu preparo, mas eu vou procurar na minha também. O Salmo 139, o verso 23. A palavra diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Querido, se existe algo que o Senhor Deus não quer, Deus não quer, é que nós o sirvamos, sabe, que nós estejamos aqui sem desejo, sem paixão, forçado. Nada forçado dá certo. Já reparou? Nada forçado dá certo. Você faz o negócio, no final não dá alguma coisa boa. Porque Deus, o Senhor Deus querido, Ele não se impressiona com grandes feitos, né? Não fazer muita coisa aqui. Ele não se impressiona com grandes feitos. Mas o que impressiona a Deus, se nós podemos colocar assim, é a atitude do nosso coração. Porque às vezes nós queremos assim um motivo para viver uma vida diante de Deus. E o maior motivo é esse, o meu amor para com o Senhor. Um homem de Deus que nós conhecemos, e ele conhecemos assim por mensagens e tal, e ele tem ido muito à África, e toda vez que ele vai na África ele volta numa crise, porque quando ele chega aqui ele fala assim: a igreja do Brasil é uma igreja que ela só olha para si mesmo, e ele fica angustiado porque ele vê pessoas numa situação de extrema pobreza, eles levantam a mão e cantam: Deus, Tu és tudo que nós temos. E eles vão para cultos que demoram horas e horas e horas, sai de manhã, chega à noite. Os pastores, quando ele chega lá para almoçar com o pastor, só tem batata doce, mas era o que tinha para comer, e ainda era um luxo.
Uma vez ouvimos falar de uma menina que foi para a África, né? Uma moça, ela é jovem, foi para a África. E de repente uma menininha estava passando mal e elas foram dar água, porque as pessoas não têm água para beber. E aí de repente alguém olhou para a janela e viu ela dando água, porque levou lá numa salinha lá para dar água para a menina que estava passando mal, uma criança. Alguém olhou para a janela e falou: água! Pronto, irmão, fizeram uma fila. E cada criança tomava uma tampinha de água mineral na boca. Mas eles estavam reunidos lá, com sede, desidratados, para buscar a presença de Deus, irmãos. O que motivação havia? Sabe de uma coisa? Eu falei que Deus não se impressiona com grandes feitos, e agora acontece conosco. Nem sempre nós podemos julgar algo que está acontecendo. Nem sempre nós temos condição de julgar aquilo que nós estamos vendo. Uma pessoa pode ir num culto na igreja, ele pode ir num show evangélico e sair dali com a alma, sabe, não o espírito, mas a sua alma tão alegre, tão regozijante, tão, sabe, tocada, tão movido na alma, num delírio, mas sem ter nada da presença de Deus. Hoje eu estava vendo um homem de Deus falando que tem gente que pode ir num show também secular e sentir a mesma coisa, o êxtase na alma. Muitas vezes nós nos impressionamos com aquilo que nós estamos vendo, mas tem uma coisa, querido, vai vir um dia que Deus ele vai tornar todas as coisas claras para nós. Um dia Deus ele vai trazer à tona as intenções do nosso coração e de tudo que acontece. Porque o que importa para Deus é a sua motivação. Deus está preocupado. Deus não está preocupado com aquilo que eu vou, se eu vou fazer isso ou aquilo, mas Ele quer saber a minha motivação, querido. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 4, versos 4 e 5. Deixa preparado aí, porque eu vou falar sobre isso. A Bíblia diz que Caim e Abel apresentaram sacrifícios diante do Senhor. Mas qual é a diferença entre o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel? A Bíblia diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Querido, é o seguinte, uma boa pergunta é: o que havia em Caim? O que tinha em Caim? Ou o que faltou para que ele fosse rejeitado? A Bíblia diz que ele apresenta uma oferta. Talvez seja isso, uma oferta. Aqui a gente tem um artigo indefinido, uma oferta. Ele pegou alguma coisa e colocou diante de Deus. Da mesma forma, o que havia em Abel para que pudesse ser aceito? A maneira como eles lidam com o sacrifício, como eles lidaram, melhor dizendo, com o sacrifício, denunciou o grau de honra que eles colocavam diante de Deus. Caim, ele queria apresentar um culto religioso a Deus. Ele viu os pais dele apresentando um sacrifício e ele foi e fez. Abel viu, aprendeu, mas ele aprendeu agora na essência. Ele foi e colocou o melhor diante de Deus. O verso 7 diz assim, olha, no mesmo texto, Deus falando com Caim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que Deus está falando? Qual é a intenção do seu coração, Caim? Por que você foi rejeitado?
Porque a Bíblia diz que Caim ficou com tanta raiva de Deus, que ele matou o irmão dele, que ele também ficou enciumado, e não quis mais saber. Deus falou: por que você fez isso? A questão, queridos, sabe, a diferença é bem simples. Caim apresentou coisas, Abel apresentou vida. Deus não se importa com coisas, o que o Senhor quer é vida. Deus não se importa com coisas, sabe, Ele não se importa com show, com luzes, Ele quer vida. É por isso que a palavra do Senhor no outro momento diz: olha, rasguem os corações de vocês e não as vestes. É uma rasgação de vestes hoje. O que era rasgar a veste? A pessoa, num sinal de humilhação, ele rasgava aqui, até a altura do peito, mais ou menos. Ele pegava uma roupa inteira, como uma camisa, e rasgava, chegava até aqui, mais ou menos. E aquilo era um sinal de desprezo, era um sinal de humilhação. Só que acontecia uma coisa: tinha gente que rasgava, mas aí passava um tempo, ele não ia ficar humilhado para sempre. O que ele fazia? Ele ia e costurava. Isso era uma coisa comum, eles iam e costuravam, fechava de novo. Você entendeu? O quanto está durando a nossa humilhação diante de Deus? Qual é a nossa atitude, a atitude do nosso coração diante dele? Será que a nossa atitude de ter um coração rendido, arrependido, um coração voluntário, um coração aberto para Deus, só dura até a segunda-feira, ou depois de um congresso, ou depois de uma empolgação, de alguma coisa? Quanto tempo dura? Ou você vai lá de novo e faz como as pessoas, costurava de novo? Aí tem gente que rasga, costura, rasga, costura. Deus não está preocupado com isso, Ele nem quer isso, irmão. Faz favor. Porque o Senhor, como Ele conhece os nossos corações, Ele sabe a intenção, e Ele quer saber qual é a intenção do que nós estamos fazendo. É isso que o Senhor, Ele está vendo hoje. Quando nós falamos de um coração voluntário, nós estamos falando de pessoas que apresentam uma intenção correta diante de Deus. É um passo um pouco adiante, é uma coisa um pouco adiante do que apenas a gente falar assim aqui sobre promessas, sai todo mundo feliz, sai todo mundo alegre. Mas hoje é uma mensagem que você vai olhar para o seu coração e se perguntar: por que eu estou aqui e o que eu estou fazendo? Uma segunda coisa, queridos: Deus procura corações voluntários. Deus procura corações rendidos na sua presença. Amém? Abra mais uma vez o Salmo 51. É bom deixar até ele marcadinho aí, o verso 12, o mesmo texto. Veja só o que a palavra diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Por que Davi perdeu a alegria da salvação, querido? Porque diante do pecado do pecado que ele cometeu, ele não conseguia agora apresentar as exigências sacrificiais daquela época. Ele não conseguia agora apresentar aquilo que a religião pedia. Uma pessoa que pecava, ele tinha que fazer um sacrifício pelo pecado, ele precisava fazer um sacrifício pela culpa, tinha todas umas exigências, várias. Você lê o livro de Levítico, vai falar sobre todos os tipos de sacrifício. E Davi, ele não queria mais, ele não estava mais, o coração dele não conseguia mais se mover em cima de coisas. Porque para muitas pessoas, querido, servir a Deus se torna um fardo pesado. Você se cansou disso aqui, de tudo.
A gente cansa de ouvir aquele discurso, a gente começa a questionar aquela palavra que fala sobre amor, mas na verdade não tem nenhum amor no fundo. A gente se cansa de toda aquela religiosidade, porque existe uma coisa que mata a nossa alegria de servir a Deus, e é a religião, porque há um dia aquilo vai pesar. Por isso que Jesus ele brigava tanto com os fariseus. Vamos pensar aqui, o cara chegou um dia na igreja, e ele chegou aqui, veio até essa plataforma, se ajoelhou, e aqui ele foi quebrantado, ele chorou. Aí ele chegou para um irmão, falou: cara, eu estava assim, velho, estava afastado e tal, então de repente eu fui lá na igreja, lá no salão da igreja, me ajoelhei diante daquela plataforma lá. Quando eu orei, eu fui quebrantado, Deus mudou a minha vida. Aí ele já falou com outro, aí no outro dia já chega 2 e vai direto para lá. No outro dia já vem 3, 4, 5, daqui a pouco tem uma multidão, já tem fila aqui para ver se o negócio funciona, se dá certo. De repente eles viraram uma multidão, e agora vão fundar até uma igreja aos pés da plataforma. Ministério apostólico aos pés da plataforma, a igreja batista aos pés da plataforma. Eles mudam, cria logo um negócio. Mas chega um tempo, querido, que ele vai pegar e entrar aqui e fala: meu Deus, será que eu vou ter que ajoelhar ali de novo? Eu vou ter que chegar ali e fazer a mesma coisa de novo. Isso cansa. Davi estava cansado, ele fala assim: meu Deus, eu pequei, agora eu vou lá apresentar um sacrifício, será que isso vai resolver a minha situação? Porque ele tinha bens, ele tinha muitas coisas, ele poderia sacrificar, mas ele dizia: o problema, Deus, não são os animais, o problema é o meu coração. O problema, meu querido, não é o que você vai fazer, o problema é o seu coração, que precisa ser mudado, transformado, porque Deus quer tocar o seu coração, Ele quer mudar a sua vida, e começa a mudar o seu caráter, Ele quer mover aqui dentro, para que isso então comece a gerar atitudes na presença de Deus, algo que chegue com um cheiro suave diante dele. Não adianta, não importa onde você vai para um lado, vai para outro, vai para a igreja, vai para outra igreja, vai para algum lugar, querendo resolver algo bem simples. Deus quer mudar o seu coração, a dureza que muitas vezes tem no nosso coração, queridos, que nos impede de ouvir a voz do Senhor, nos impede de orar, nos impede muitas vezes de, até mesmo dentro de um conflito com o irmão, uma situação, porque a palavra de Deus diz que assim como o ferro afia outro ferro, o rosto do homem afia o outro. Está falando um homem afia o outro homem, muitas vezes até no meio do conflito, onde o Senhor permite coisas, porque a gente fica pedindo para Deus nos santificar, nos tratar, nos tornar pessoas mansas. Aí vem um monte de situação, né? A gente já falou sobre isso. O Senhor Jesus, ele batia de frente com os fariseus, sabe por quê? Porque os fariseus, eles eram profissionais em criar regras religiosas, que no fim só afastavam as pessoas. Elas não conseguiam, então, felizes da vida, elas iam fazer aquilo e achar que estava tudo resolvido, e não estava. A Bíblia diz em Mateus 23, no verso 15, tem um momento que o Senhor Jesus, ele chega para os fariseus, e ele diz assim, Mateus 23, verso 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. O que era um prosélito? Era um convertido ao judaísmo. Era uma pessoa que não era da nação de Israel, mas se convertia à religião judaica, era chamado de prosélito. Então eles percorrem os céus e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vocês.
Eles colocavam tantas regras, a pessoa ficava pior do que estava, acrescentava culpa às regras e regras à culpa, e acabou, o negócio ficava pior. Muitas vezes você chega num ambiente, irmãos, nós somos constrangidos, não é pelo amor, não é por uma mudança. Todos nós aqui estamos buscando isso, todos nós aqui precisamos da compaixão do Senhor para caminharmos na graça, mas você não pode deixar que o seu coração apenas seja constrangido pelo medo do inferno. Eu vou dizer uma coisa para você, bem séria, porque o medo do inferno não salva. A Bíblia diz que a salvação ela é pela graça, mas por meio da fé. Então não é o medo, não é por meio do medo, pela graça que eu falei agora há pouco, por meio da fé, não, pela graça por meio do medo. A salvação é pela graça por meio do medo que eu tenho do inferno, não. A salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então não é o medo, isso não vai me ajudar. Por que Davi, ele chega, voltando ao texto lá do Salmo 51, 12, ele chega para o Senhor e fala assim: olha, me sustenta com espírito voluntário. Por quê, queridos? Em que um espírito voluntário, um coração voluntário poderia ajudar Davi? A resposta sabe o que é? Devoção. Um desejo sincero que ele tinha que apresentar diante de Deus, não mais porque ele estava sendo forçado, mas porque ele queria resolver a sua situação com o Senhor. Hoje eu quero te dizer uma coisa, querido, o que tem que mover o seu coração para que a sua vida mude, para que você pare essa trajetória, sabe, de pecado. É como eu costumo dizer, que as pessoas hoje estão pecando e elas não conseguem mais nem sentir uma coisa ruim. Tem gente que, sabe, ele tem hanseníase espiritual. Hanseníase é aquela doença de pele que as pessoas ficam insensíveis. Ele tem hanseníase espiritual, o trem toca nele, fere, machuca, ele nem sente mais. Criou anticorpos, coisa ruim, criou anticorpos. Mas vacina para o pecado, meu filho, é só o sangue de Jesus. Porque o que acontece? O salmista chega aqui, ele perdeu a alegria, ele está falando: traz de volta a alegria de te servir. Talvez na sua caminhada, querido, o fardo, o peso, até a obrigação com a instituição, trouxe um peso, você se afastou, a palavra de uma liderança, não sei, talvez a própria prática religiosa, sabe, aqueles negócios, 7 semanas para uma coisa, 200 para outra, e aí você se cansou, desacreditou. Mas a questão, meu querido, é: o Senhor Deus, Ele precisa gerar agora o coração, Ele quer restaurar o seu coração, porque quando você tiver de volta a alegria da salvação, o que quer dizer a alegria da salvação aqui? A alegria de viver uma vida na presença de Deus. Tem gente que fica assim seduzido, fascinado pelas coisas aí fora, irmão, mas você já sabe no que é que dá. O cara começa a viver uma vida aí, digamos um jovem, ele vai, como as pessoas dizem, eu não gosto muito de usar esse termo, mas é parte do crentez, né, a linguagem dos crentes, cai no mundão, e aí quebra a cara, se arrebenta todo, fica pior do que estava, demora, custa para entender que não era o lugar dele, não era para fazer isso, se arrebenta todo e volta. Tem gente que às vezes nem chega a esse extremo, mas sabe, ele esfria, perde o desejo.
Aí, querido, como é que faz? Davi fala aqui, olha, traz de volta a alegria da tua salvação. Traz de volta, me leva de volta àquele lugar onde, quando eu falava o teu nome, eu me emocionava, eu me alegrava. Quando eu pensava em estar diante do Senhor, quando eu me alegrava, como diz o texto lá, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando alguém dizia assim, olha, vai ter um culto ali, olha, vamos ouvir a palavra, vamos sentar aqui, ao invés de só falar de futebol, ou às vezes até coisas que não convém, falar do reino e se alegrar. E se alegrar, e viver aquilo. Entenda uma coisa, querido, o Senhor Jesus tem um momento que Ele está ali, né, falando com os discípulos, com os fariseus, e todo mundo questionando em cima dele. Ele fala assim, olha, alguns estão dizendo para você, hoje a coisa não mudou, é do mesmo jeito, vai para lá, vem para cá, isso e aquilo, o reino está dentro de vocês, e esse reino precisa ser manifestado. E Deus tem que mudar esse coração. Senão você vai ficar assim, você vai para um lado, vai para outro, vai para um lugar, vai para outro, mas o reino está dentro de você, meu querido. Ele chega a dizer, numa das traduções, o reino está entre vós. Ele fala assim, o reino está aqui, ó. Você não precisa ir para lá e para cá, não, o reino está aqui. Isso aqui, nós reunidos aqui, isso aqui é o reino. Era isso que Jesus queria dizer. Uma coisa interessante é aquele questionamento. Então, como a gente fala, que Deus conhece os nossos corações, não é verdade? Como nós falamos no início, o Senhor, Ele conhece os nossos corações. Deus, Ele procura um coração voluntário, um espírito voluntário na sua presença. Então agora vamos pensar uma coisa, qual é a nossa verdadeira motivação de andar na presença de Deus, de viver uma vida em santidade diante de Deus, de obedecer a palavra de Deus? Qual é a nossa motivação? É medo? Ou é amor? Ou é a gratidão? A palavra do Senhor nos diz em Zacarias está entre quase um dos últimos, né? É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, se você estava lá em Mateus, só volta aí uns dois. Zacarias 4, verso 6 diz assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era o sacerdote na época, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Esse texto é bem conhecido. E o que isso quer dizer, queridos? É que existem pessoas, uma grande maioria, mas uma grande medo, tipo aí que só sobra uns 10%. Uma grande, imensa maioria de pessoas que só conseguem ser motivadas pelo medo. Ele só consegue ser motivado, sabe, como aquilo que eu falei agora há pouco, se tiver um inferno pelo meio, se tiver a iminência de um castigo, de uma maldição, se ele não fizer. De outra forma, ele não faz, ele não vive, ele não quer. Muitas vezes a gente começa até a ensinar as crianças errado. Eu não faço isso para os meus filhos. Eu não toco terror neles assim, botando no inferno. Olha, Deus castiga. Eu não falo isso. Tem gente que não tem autoridade com o filho, fala, ó, Deus castiga, viu, fazer isso. Não, quem castiga sou eu. Vai. Lá em casa é assim, fala, olha, quem castiga sou eu. Deus resolve com ele depois, mas a nossa é na hora ali. Aí a pessoa bota aquele terror no menino, né? Aí nós geramos pessoas que só têm motivação pelo medo. Agora só que tem uma coisa, o medo também é uma motivação errada. Fazer pelo medo, fazer pela pressão, porque às vezes a gente pensa em motivação errada, alguém que tem uma segunda intenção. Por exemplo, uma pessoa que vai e a intenção dele é roubar, enganar, e a gente pensa nisso, motivação errada. Ao invés de ele apresentar um culto diante de Deus, ele quer fazer o show dele, a gente pensa isso, motivação errada. Agora, medo também é motivação errada. Medo é motivação errada. Por quê? 1 João 4,8.
Olha só. No amor. Abra esse texto, você vai querer marcar esse texto. Se você tem uma caneta aí. 1 João 4,8. Vai lá para o final da Bíblia. 4,18. Desculpa. 1 João 4,8 é aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Mas é 4,18. No amor não há medo. E aí agora? No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, tem uma tradição que diz: o verdadeiro amor expulsa o medo, lança fora o medo. Porque medo supõe o quê? Castigo. Olha aí. Medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aí? Ele tem medo, eu não vou fazer, porque senão ele não está aperfeiçoado no amor de Deus. Porque quando eu sou aperfeiçoado no amor, eu vou fazer por amor, querido. Eu estou te ensinando aqui, sabe o quê? A dar um passo adiante, sair dessa zona e entrar numa plataforma nova, diferente, onde o que vai guiar a tua vida e a tua caminhada com Deus não é o medo, não é a maldição, não é aquilo que Deus, o castigo, aquilo que Deus vai fazer com você se você pecasse isso e aquilo, mas é o amor de Deus na sua vida. Por que eu não faço isso? Eu não posso. O amor de Deus. E é tão interessante. Esse texto é tão lindo, porque ele diz assim: não está aperfeiçoado no amor. Isso quer dizer que nós temos que ser aperfeiçoados no amor de Deus nas nossas vidas, para aprendermos a obedecer a Ele como Ele quer. Temos que parar de servir a Deus pelo medo, meu querido, e começar a servir a Deus, sabe, com desejo, com devoção, com gratidão. Porque tem gente, deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que põe dificuldade em tudo que faz, no reino, lá fora não. É como ontem eu estava aqui conversando com a turma do pós-encontro, falando que ninguém abre um comércio, ou ele faz um concurso, ou ele um trabalho, ou até faz uma faculdade, vai para uma faculdade de medicina, ele não vai lá para, rapaz, e se eu, vou abrir um comércio, e se segunda-feira, 7 horas, eu não puder, eu tiver que fazer o exame, não poder abrir, alguém faz isso? O cara vai para uma faculdade fazer medicina, não é verdade? Ele fica preocupado, moço, e se eu não puder fazer tal coisa? Agora quando a gente fala assim, é reino de Deus, falar, não vou fazer um compromisso, não falei obrigação, falei compromisso. Eu não vou fazer um compromisso de ter uma célula na minha casa, eu não vou fazer um compromisso de discipular alguém, e se eu não puder? Olha como é que é, às vezes a gente bota tanta dificuldade, mas só no que diz respeito ao medo. E tem gente, sabe o que acontece, querido? Que ele só consegue servir se for na base da lei, varada nas pernas, pá. Você tem que fazer isso, pá, porque senão tal, cara, eu vou ter que fazer. Aí o que acontece? Essa pessoa, quando um dia, se Deus o livra, Deus livra, mas se acontecer, se ele não for tratado, e nessa condição ele assumir um cargo de liderança, meu irmão, ai de quem tiver debaixo da liderança dele, porque ele vai ser severo, ele vai ser duro, ninguém vai aguentar ele. Ele vai impor servidão através do medo. É igual aquele pessoal que, olha, não discipula, não ensina na igreja, aí pega um miserável. Isso se for verdadeiro mesmo, se eles não botarem alguém para fazer um show lá, mas pega um miserável, uma pessoa que está numa condição terrível, endemoniado, e bota lá, fala aqui de quem é tal coisa, e o demônio falando lá, entrevistando, aí botando medo, a doutrina do capeta ali, gerando medo em todo mundo. Mas ele não ensina, ele não direciona, ele não mostra, ele não fala sobre arrependimento. Porque tem pessoas, irmãos, que elas
elas têm dificuldade em andar em fidelidade com Deus. E tem gente que é assim, ele não quer ser fiel a Deus. Sabe, quando eu falo em fidelidade, em tudo, na sua caminhada, dízimo e oferta, na vida de santidade, ele só consegue andar em fidelidade diante de Deus se for na base do jugo. Jugo. Quando a gente fala de dízimo e oferta, é interessante pensar, quando alguém pega ali aquele texto de Malaquias 3, eu sei que tem muita gente questionando esse texto hoje em dia. Aí de vez em quando vem alguém, é por isso que é bom a gente falar sobre isso. Vem alguém para mim, sim pastor, mas dízimo é só no Antigo Testamento, não é no Novo, porque isso aí era tipo o INSS da época, e tem um monte de teoria e tal. Mas alguém pega lá aquele texto e fala, olha, se você não contribuir, vai ter um gafanhoto que vai comer os seus bens, vai vir um demônio. Meu irmão, se tua motivação for essa, estou falando aqui, eu que sou pastor deveria ser o maior interessado em tacar medo na galera. Não faça. Não faça não, porque Deus não vai receber isso de você. É o sacrifício de tolo, sabe? O cara vai lá, lança medo. Se você não for fiel, você vai ser amaldiçoado. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o que é que deve motivar a minha contribuição, a minha oferta, o meu dízimo? O que é que tem que me motivar? Não é o medo, não é o gafanhoto, não é aquela loteria evangélica, sabe? Aquela loteria do gasofilaço que o cara botou o dinheiro aqui e Deus vai multiplicar, ele vai acertar, ele está esperando uma vez. O nosso conceito de riqueza, até mesmo dentro da igreja, é aquele: Deus vai tirar do outro e vai dar para mim, ele vai deixar de ser rico e eu vou passar a ser rico. Tudo errado. É ou não é, irmão? A gente fica vendo essas coisas aí, um conceito terrível. Não, vai tirar dele. Os inimigos é igual no Antigo Testamento, são pessoas reais. Vai tirar do meu inimigo, vai dar para mim o dinheiro dele. Você vê que coisa terrível, irmão. A minha motivação tem que ser o amor de Deus. Eu vou andar em fidelidade por causa do amor de Deus. Eu quero que você abra dois textos aí, olha, um pertinho do outro, 2 Coríntios, capítulo 8. Abre esse texto aí para mim, por favor. 2 Coríntios, no capítulo 8. Nós vamos ler esse texto a partir do verso 1. Eu quero te mostrar uma coisa aqui nesse texto. E depois nós vamos ler uma parte do capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 8. Verso 1, vamos lá que eu estou com pressa. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Veja só, deixa eu explicar aqui um contexto. As igrejas da Macedônia eram as igrejas mais pobres daquela época. Era a igreja que cresceu no meio da perseguição. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento, Paulo falando com os coríntios, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quando podiam, até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicavam insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Meu Deus do céu, que vergonha, querido. Eles suplicavam na pobreza, na miséria, no meio da perseguição: Paulo, por favor, a gente quer ajudar, cara. Não, moço, pelo amor de Deus, fica com isso. Não, irmão, a gente quer ajudar, a gente fez aqui levantou aqui, irmão, pelo amor de Deus, vocês precisam disso para comer. Não, irmão, leva em nome de Jesus. Ele diz aqui, olha, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor. Olha aqui, querido, qual é a nossa motivação? Isso aqui é coração voluntário. Isso aqui é um espírito pronto a obedecer, um espírito voluntário. Entregaram a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse este ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé,
olha só, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Falei, vocês estão fazendo um ótimo trabalho em tudo, se destaque também em contribuir. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: oferta, dízimo, é culto, é devoção, é adoração, é atitude de um coração grato diante de Deus, sabe, que deseja participar da assistência no reino de Deus, e não é por uma imposição, é por um privilégio de poder apresentar algo diante do Senhor. E nós fazemos o que com o dinheiro? Nós usamos, e nós temos que contribuir, porque aqui nós recebemos uma palavra abençoada, não apenas por isso, mas aqui muitas vezes encontramos refúgio, encontramos pessoas que têm um coração e dedicação. Por que nós temos que contribuir? Porque pessoas como eu chegaram num lugar e encontraram esperança, para que as pessoas que trabalham e dediquem a sua vida ao ministério vivam com o mínimo de honra. Por isso que nós contribuímos, para que temos um mínimo de conforto, para que as nossas crianças não tenham um lugar. Se a gente for fazer alguma coisa, nós temos um espaço, nós temos um local que dá para se reunir e não vai passar vergonha. Por isso a gente contribui. Eu não quero ficar de fora disso. Quando eu recebo, eu tiro uma parte e apresento diante do Senhor, porque se eu me entreguei a minha vida, pode ter certeza de uma coisa, querido: uma pessoa que entrega o coração totalmente a Deus, ele contribui com alegria e não é por medo. Olha só, vira a página aí, capítulo 9, a partir do verso 7, a partir do verso 6. Olha só, bem conhecido esse texto, mas vamos ler o texto um pedaço adiante para a gente pegar o contexto todo. Presta atenção. Lembre-se: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Às vezes a gente pega só isso aqui, né? Mas olha o que segue: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cara, poxa, velho, dinheiro da luz, velho, que porqueira, agora eu vou ter que dar o dízimo, e é o dinheiro da luz. Não dá não, meu filho, faz um favor para os céus. Não dê não, que isso aí, dessa maneira, Deus ama quem dá com alegria, isso não vai ser bênção para você, vai ser maldição. Não dê, faz favor. O texto diz, olha, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar, mas ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a justiça dura para sempre, a sua justiça dura para sempre. Agora presta atenção, olha: aquele que supre a semente ao que semeia. O que Deus nos dá? Semente para semear. Às vezes o cara fala assim: meu Deus, eu não tenho com que semear. Sabe por quê? Você nunca semeia, Deus não te dá semente. Ele diz aqui, ó: aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. É por isso que a gente apresenta algo aqui. Entendeu, querido? Muitas vezes, agora presta atenção numa coisa, falando diretamente sobre a contribuição financeira, e fechar logo essa parte aqui para eu passar adiante. Sabe por quê que tem gente que pega e fala mal disso? Olha para a vida dessa pessoa. Ah, eu não dou. Pode ser, tem gente dentro da igreja, fala mal, dá dinheiro para pastor, isso, aquilo, e lá vai aquele negócio. Olha para a vida dele, ele ajuda alguém? Eu não dou porque eu estou ajudando ali, eu abri uma obra social e os pobres estão comendo lá na minha casa. A maioria das vezes não ajuda em nenhuma causa, não cresce na fé. São meninos espirituais ali, não desenvolvem nenhum trabalho no reino. Sabe o que acontece, querido?
eu tenho que aprender uma coisa: amar a Deus acima de tudo e acima até dos meus bens. O último texto que eu quero que você abra aí para a gente ler, e nós já vamos encerrar. 1 Crônicas 28, verso 9. 1 Crônicas 28, verso 9. Nesse texto aqui, Davi, olha, no capítulo 20, só para constar, já que fala sobre dinheiro, no 29, Davi vai lá, fica a tarefa de casa aí, você lê o texto, vale a pena. Davi faz oferta, juntamente com os oficiais dele, oferta ao Senhor, do tesouro pessoal dele, dá ao Senhor. Mas eu quero o capítulo 28, verso 9. Capítulo 28, 1 Crônicas, verso 9. Neste momento aqui, Davi reúne o povo, Salomão foi coroado, ele apresenta ali, ele pega a planta do templo, porque Salomão construiu o templo ao Senhor, ele pega aquela planta do templo, presta atenção, e ele entrega a Salomão, é o que está aí no contexto. E ele dá conselhos a Salomão na frente de todo mundo, e ele, entre outras coisas, ele diz assim: olha, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e uma alma voluntária. Isso aqui é um estilo literário do hebraico. A ideia de repetir coisas, coração perfeito, alma voluntária. Aí ele diz assim: porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Se o deixares, rejeita-te-á para sempre. Ele vai te rejeitar para sempre. Ele está dizendo isso. Serve a Deus com um coração perfeito, uma alma, um espírito voluntário. Serve a Deus com amor. Serve a Deus com sinceridade, meus irmãos. Serve a Deus com amor. Serve ao Senhor com dedicação. Serve ao Senhor como um privilégio. Nós estamos passando em um tempo tão difícil na igreja, no mundo, querido. Os relatos e as coisas que nós ouvimos a cada dia são terríveis. De crianças, coisas que a mídia não fala. Crianças estão sendo crucificadas. Meninas cristãs que foram roubadas das suas famílias e servem apenas para serem usadas como escravas sexuais do Estado Islâmico. E coisas terríveis que têm acontecido. Mas na mais plena pobreza, no maior sofrimento e nas maiores dificuldades, as pessoas, elas não desistem do Senhor. E eles têm uma esperança na glória. Eles não podem nem falar de jugo, mas eles não abrem mão do Senhor. Sabe o que acontece, querido? O Senhor, Ele tem que trazer de volta a alegria da salvação, para que em nós seja gerado um coração voluntário, um coração aberto, um coração que ame o Senhor. Ninguém vai precisar lançar jugo sobre você, porque sua vida já foi entregue diante do Senhor. Como Paulo diz lá a respeito dos macedônios, eles não deram apenas dinheiro, eles entregaram a si mesmos ao Senhor. Precisamos de pessoas que tenham um sentimento, um desejo no coração, simples desejo de apenas servir. Apenas servir. Tendo um sentimento, um desejo no coração, falando: tem uma coisa que eu quero ser uma bênção na minha família, eu quero ser uma bênção para o meu Deus, para a minha igreja, para o meu povo, eu quero ser. Apenas o desejo de servir, de andar na presença de Deus. Simples, querido, sem invencionismo, sem nada, só um evangelho puro, simples, lindo, cheiroso de Jesus. É o que nós precisamos. Amém. Vamos orar. Vamos colocar de pé.
Aí, lá adiante, Davi fala assim: se o Senhor quisesse sacrifício, eu daria, mas sacrifícios que agradam ao Senhor é um coração compungido, quer dizer, movido, devoto, contrito, um coração arrependido. Você pode até hoje apresentar coisas, não há problema em apresentar coisas, desde que essas coisas venham antes com o coração. Deus não quer que você apresente coisas apenas, Ele quer que você apresente vida. Oh Jesus. Oh Jesus. A Bíblia diz que o Senhor sonda os nossos corações, querido, e Ele sonda o seu coração hoje. Tem momentos que a gente chega para as pessoas, nós falamos assim: olha, você precisa mudar. Mas não é como uma imposição, é uma necessidade para a sua vida. Tem gente hoje aqui que precisa mudar. Precisa mudar. Você precisa de uma mudança na sua vida. E eu não vou ficar mudando apenas por causa da promessa, eu vou mudar por causa do Deus da promessa. Vou deixar que Ele mude o meu coração. Aleluia. Ore ao Senhor, peça a Deus agora que sonde o seu coração, que sonde a sua vida, que comece a gerar agora um espírito voluntário, como Davi falou para Salomão: serve ao Senhor com coração perfeito, com uma alma voluntária. Oh Jesus, oh Jesus. Põe só o refrão dessa canção aqui pra gente, por favor, Bia. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, é tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Você pode levantar sua mão e dizer: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração voluntário, um coração quebrantado, um coração perfeito para que possa ser aceito na Tua presença, Deus. Eu me rendo diante de Ti, Senhor.
me rendo diante de Ti, Senhor. Eu me rendo diante de Ti, Senhor. Oh, eu me rendo. Senhor, nós não vamos entregar aqui apenas os nossos bens, vamos nos entregar a nós mesmos diante de Ti. Vamos entregar a nós mesmos diante de Ti. Vamos entregar a nós mesmos diante de Ti. Deus, deixa eu dizer uma coisa. Existem pessoas que elas estão inconformadas com a situação que estão vivendo, vivem angustiadas com aquilo que estão vivendo. 1000 vezes já chegaram diante de Deus e falaram: Deus, eu quero mudar, mas não abriram mão, nunca abriram mão, sabe, de coração, de verdade, da situação que estão vivendo. Elas se tornaram cativas dessas situações. Aqui, hoje existem pessoas aqui que são dessa forma. Elas querem viver uma vida diferente, elas têm sonhos, ela vê os seus sonhos sendo destruídos, mas elas se tornaram cativas da situação que elas estão vivendo, porque elas falam assim: ah, Deus está entregue, faz o Senhor alguma coisa. Querido, o Senhor já fez, agora é a tua vez de fazer. É você que tem que fazer. Agora é a sua vez de fazer alguma coisa. O que você tem que fazer, faça logo. Deus quer mudar a sua história. Ele só está esperando uma atitude. Ele sonda os nossos corações, irmãos. Deus sabe que muitas vezes a gente fala assim: Deus, eu entrego a Ti isso na minha vida. Mas lá no fundo, sabe, querido, fala assim: eu entrego mais, me dá uma pontinha. Ou você entrega ou não entrega. É melhor nem orar desse jeito se você não está disposto a abrir mão. Se você não quer viver algo com Deus, se você não quer, sabe, sentir a presença do Senhor, se você quer viver assim longe, sem a alegria da salvação, perfeito, você está caminhando da forma correta para que nada aconteça. Agora, se você quer mudar, meu irmão, começa colocando diante de Deus o seu coração. Porque se Deus mudar o seu coração, às vezes a gente quer armengar, sabe? Será que Deus não dá um jeitinho nisso? Querido, deixa eu te falar, o que é pecado não vai mudar, não vai deixar de ser pecado por causa de você. O que é pecado vai continuar sendo pecado. E querido, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, nós temos que viver uma vida diante de Deus. E eu vou viver uma vida santa diante do Senhor. Não é porque eu vou comprar minha salvação com santidade, não é isso. Eu vou viver uma vida santa diante dEle, porque Ele chegou e me salvou, meu irmão. Ele me salvou, eu cheguei diante dEle e falei: Jesus, o que é que eu preciso fazer? Ele falou: eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo. E agora? Então eu vou me entregar a Ele, porque a única coisa que eu posso fazer é isso, é me render diante dEle, entregar minha vida para servir esse Deus que me deu tudo, sem que eu precisasse fazer nada. Entregou o que era mais precioso, entregou o seu Filho. E aí nós vamos vivendo uma vida assim, sabe? Até quando você vai empurrar a situação, empurrar com a barriga, vai levando, viver um dia após outro. Você vai viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, daqui 10 anos você vai estar desse jeito ou pior ainda, porque você nunca abriu mão de verdade. Recebe esta palavra, pode ser uma palavra de exortação, mas é uma palavra de Deus para que gere mudança na sua vida. O Senhor não te fez, Ele não nos chamou, Ele não nos criou para vivermos assim, irmãos. O Senhor olha para você, minha irmã, e é como a palavra do Senhor diz: o Senhor nos atraiu com cordas de amor, Ele tem um futuro brilhante para nós. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 29, né? Eu que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor.
pensamento de fazer para vocês o bem, não o mal, para que vocês tenham o final desejado. Então vocês vão orar a mim, eu vos ouvirei. E ele diz: vocês vão me buscar e me encontrar, quando me buscar de todo o coração. Não é apenas assim, é de todo o coração. De todo o coração. É isso que nós precisamos hoje. De todo o coração. Na presença do Senhor. Há um conflito. Há um conflito, a razão, a alma, as ideologias desse tempo, tudo na sua mente aí virando um inferno. Abre mão desse jugo, meu Deus, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Abre mão disso. Sai disso. O Senhor, Ele já virou a página na sua vida e você volta atrás todas as vezes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá pena, dá dó. O nosso coração se enche de compaixão, mas muitas vezes a gente não pode fazer nada. O que o Senhor tinha para fazer por você já foi feito. Agora faça você o que você tem que fazer por Ele. Faça o que você tem que fazer por Ele agora. Para de vir aqui querendo a bênção de Deus. Busque o Senhor de todo o teu coração. Busque o Senhor, mesmo que isso te custe a vida, mesmo que custe os bens, mesmo que custe o dinheiro, mesmo que custe tudo. Busque o Senhor. Sem buscar nada em troca, busca Ele. E você vai encontrar um Deus todo-poderoso que te ama. Você vai caminhar com Ele, vai ter alegria. Este é um momento, queridos.